Marina, olha pra câmera 2, por favor. Boa tarde, pessoal. Dia 25 de julho foi o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então preparamos um episódio pra lá de especial com um mini documentário em homenagem a esse dia que carrega muita história. A data foi instituída na República Dominicana em 1992, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas. Mas no Brasil, a data foi oficializada como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. E quem foi Teresa de Benguela? Uma quilombola do século XVIII que se destacou pela resistência à escravidão e pela organização do quilombo Quariterê. A data relembra a luta contra o racismo e o sexismo e nos reforça a importância de reconhecer o papel de mulheres negras na história, combatendo a invisibilidade e o apagamento dessas histórias. Dito tudo isso, vamos assistir o documentário com a gente. Dá o play no projetor aí, galera do Switch! Oi, tudo bem? Um programa sobre mulheres negras, latino-americanas e caribenhas? Nossa, eu amei, já quero, pode contar comigo, tô dentro. Tchau, tchau. Oi, Olá, tudo tudo bom? Te bom? encontrar. Prazer, tudo meu. Vamos lá? Vamos lá. Caroline, você veio da periferia do Rio de Janeiro, né? Foi criada por uma mãe solo, por uma tia também, na sua história. Queria entender como que a educação chegou para você na sua vida. Eu nasci e cresci em Acari, no Rio de Janeiro, uma das regiões mais violentas do Rio. Ela tem um complexo de comunidades que são da zona norte ali do Rio, que são bem violentas. A educação, a minha família sempre acreditou que a educação era um caminho para a transformação. Então, eles sempre disseram que só conseguiria mudar a minha vida através da educação. Então, eu sempre estudei muito, sempre batalhei pelos estudos. E quando eu tinha 20 anos, eu passei num concurso na Prefeitura do Rio. Muito nova. Muito novinha. Eu trabalhava com alunos que tinham até mais do que a minha idade. Eu era agente educadora na época, uma espécie de inspetor. E eu comecei com 20 anos no CIEP, perto da minha casa, numa área conflagrada. E os alunos tendo aquela realidade ali. E aí, com 20 anos, agente educadora, as pessoas sempre diziam que eu fazia comunicação na época. Legal. Você chegou a se formar? Me formei em jornalismo em 2015. Ah, que legal. E as pessoas sempre diziam: Carol, você leva todo jeito para ser professora, por que você não segue esse caminho? Eu dizia: não, eu vou trabalhar com jornalismo, eu vou defender a educação no jornalismo. Mas acabou que não teve jeito. A Ana Maria Gonçalves, ela fala aqui num defeito de cor, uma concepção que se chama serendipidade. Ela diz que é algo que estava no seu caminho, que você encontra quando você estava buscando por outra coisa, mas você devia estar preparado para aquilo, mais ou menos assim. Então, a educação, de alguma forma, já estava preparada no meu caminho, e daí, em 2019, eu passei num outro concurso, e hoje eu sou professora adjunta de educação infantil no município do Rio. Ai, que legal, que história de sucesso, hein? Parabéns. Teria alguém da sua família, assim, que te inspirou? Você disse que algumas pessoas falavam para você, mas alguma das suas tias ou alguma prima, alguém seguiu esse mesmo caminho que você ou não? Na minha família, eu sou a primeira a ter um diploma, diploma universitário entre os primos, assim, entre as tias. A minha mãe não completou nem o ensino médio, porque ela engravidou na época. São todas as minhas tias, todas, né? Elas me sempre incentivaram de estuda, é o caminho, como afirma Paulo Freire, né? A educação não transforma o mundo, transforma pessoas.
Perfeito. E aí você veio para esse lado do empoderamento infantil. Eu queria saber como começou esse empoderamento para você. Você passou pela transição capilar, teve todo esse processo que eu tive. Então, por isso que eu estou te perguntando. Passei por essa transição também. Esse meu processo foi muito louco porque começou na pandemia. Eu lembro até hoje, quando fecharam tudo no dia... lá em março, dia 13 de março, eu tinha marcado no sábado seguinte a transição, ainda estava vivendo aquela coisa, não sabia, não tinha dimensão ainda do Covid. E aí fui ao salão, não desmarcaram, eu fui ao salão para iniciar, porque já estava me incomodando muito o uso da química. Meu cabelo já estava afinando, já estava me incomodando aquela imagem. Sim. E aí eu marquei para fazer o corte, eu lembro que eu não consegui cortar o cabelo todo de uma vez, não tive coragem. Foi cortando aos pouquinhos. Fui cortando aos poucos. Dei um corte, assim, ficou muito curto. E assim que eu saí do salão, eu já me estranhei, não me reconhecia ali naquela pessoa. E já vim no caminho, eu já vinha tentando dar uma apertada no cabelo, mexia nele o tempo todo. Quando eu cheguei a casa, eu prendi e passei dias com o cabelo preso. Não me reconhecia ali naquela imagem. E aí eu ficava me olhando, não me reconhecia até eu e a gente na pandemia, a gente trabalhava de forma remota. Então eu tinha que trabalhar, aparecer no vídeo, no online, com aquele rosto que ainda não me era familiar, que eu estava aprendendo a reconhecer. Então a transição iniciou em caminho de empoderamento. E nesse processo também no trabalho, como a gente ficava remoto, precisava de atividade para ocupar, né, esse dia. E uma delas foi uma roda de conversa online com uma professora, Clarissa Brito. E ela veio trazendo essa importância das questões étnico-raciais na educação. E foi a primeira vez que, assim, me alertou. Então, nasce uma educadora antirracista junto com uma mulher antirracista. Quando eu comecei a me enxergar enquanto mulher antirracista, nasceu também educadora. Foi aí que a chave virou, né? Foi aí que a chave virou. Eu me vi, quando eu cortei meu cabelo, eu sempre vivi as questões do racismo na pele. Porque quem passa as questões, quem é negro sabe o que é. Mas a minha tese é mais clara. Então, quando eu tinha o cabelo em química, eu ainda tinha uma passabilidade. Então, você ainda conseguia. Depois que a gente assume o black. Depois que assume o black, você precisa realmente assumir essa identidade de mulher negra. Sem contar que ainda existem vários estereótipos sobre os tipos de curvatura dos cabelos, né? Como a gente sai, ele tem que estar sempre com cacho ali definido, sempre com uma aparência de limpo, senão é julgado, né? Tem muitas questões que atravessam o cabelo black. Eu não conhecia volume no meu cabelo, né? A questão do volume, que acho que foi o que mais me incomodou. Que aí você está sempre passando a mão, sempre enquadrando aquela coisa de desde quando você é criança, de te arrumei, você fica quietinha, não mexe nesse cabelo, não pode ter um fio fora do lugar. E é aceitar que os meus filhos vão estar assim, cada um para o seu lado, cada um do jeito. Que bom. Muito legal ver que você também passou por isso, né? Quando a gente encontra uma outra mulher negra que vivenciou experiência parecida, a gente se identifica de cara, porque cada um vive de uma forma, mas no final a gente consegue se conectar. A questão do racismo atravessa todas nós, né? Por mais que tenhamos histórias diferentes, que venhamos de lugares diferentes, a raça ela vai atravessar, e isso desde as infâncias, né? E tem alguma história, assim, que você se sentiu marcada, impactada durante esse período da educação? Sim, as histórias que mais me marcam, né, são ao longo desse processo. Tem muitas histórias, assim, são, como eu falei, do lugar que eu vim, são histórias de dor, de perda, mas voltada para essa questão mais étnico-racial da literatura, foi em 2000, quando eu fiz a transição capilar, e aí eu comecei a me atentar para essas questões, juntamos as educadoras da turma e fizemos a contação da história Meu Crespo é de Rainha, na Bell Hooks. E aí as colegas negras contaram a história, e as mães, né, a gente estava vendo o auge da pandemia, 2020, a gente não sabia se ia sobreviver, era um medo terrível. Então os pais quase não davam retorno. E foi uma das histórias que teve retorno. Uma mãe negra, uma mulher negra, ela voltou e falou: tia, que história linda, eu estou aqui emocionada. Ela se viu nessa história, e ela mandou uma foto da bebê dela com um laço enorme, com um crespinho solto, e foi a primeira vez assim, que eu me vi como educadora antirracista, foi uma das histórias que me marcou. E depois Meu Crespo de Rainha teve a minha virada. Acho que, pensando nessa representatividade, né, quem são os príncipes em das nossas histórias, eu nunca fui princesa. Sim,
Eu nunca fui princesa em uma festa, eu nunca fui... hoje em dia a gente não deve mais usar sinhazinha, mas eu nunca fui sinhazinha, a gente nunca é escolhido porque é um estereótipo, é um padrão que não é aceito, né? Não é visto como belo, o corpo negro não é visto como belo. E aí, essa questão com cabelo, eu não gostava nem que colocassem a mão no meu cabelo. E eu tinha uma bebê no meu berçário e ela tinha uma questão com a imagem dela, mesmo muito bebê. Ela tinha 1 ano, tinha acabado de completar 1 ano. E a gente fazia a chamada dos bebês com fotos. Então, a gente imprimia as fotos desses bebês e ia chamando o nome deles com uma musiquinha na chamadinha. E toda vez que essa bebê tinha que pegar a foto, ela se recusava a pegar a própria imagem dela. 1 ano. Como é que pode, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses e não consigo pensar como que nessa idade essas coisas já acontecem. Por isso que a gente tem que falar do empoderamento, né? Desde que bebês. Se baseia a sua tese. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Sua tese sobre como que você quis falar sobre isso, quais foram as escritoras que te levaram a esse tema, por favor. Então, esse trabalho que surge do chão, né, que surge dessa minha vivência, ele é todo organizado numa concepção de escrevivência da Conceição Evaristo. E a Conceição fala que escrevivência são escritas junta, né, aglutina, escritas e vivências. Então, esse meu trabalho reúne escritas, vivências, experiências desse meu cotidiano ao longo desses anos de educação. E ele vem falando de infâncias, vem falando de raças e de literatura. Essa literatura que vem nesse lugar de empoderamento de crianças negras e mostrando para crianças não negras que crianças negras podem sim ocupar esse lugar. A literatura, ela está num lugar que te leva a sonhar. Eu acho que hoje eu sou uma educadora, hoje eu sou quem sou porque eu pude sonhar. Eu pude, através dos livros, viajar, me ver em outros lugares, ocupar outros lugares através da literatura. Então é esse que eu quero levar para as minhas crianças, de que você pode sim, seu cabelo é bonito, você é bonita, você pode ser uma bailarina, você pode ser uma mulher de sucesso, você pode ser quem você quiser. Pode ser o que quiser, perfeito. Amei esses livros, tô achando incrível, já quero ter todos na minha casa. Recomendo todos. A minha filha, ela costuma ler, mas foi o que eu estava comentando ainda há pouco. A gente nunca tinha parado para se atentar nessa questão da representatividade. Então, depois desse papo, conversando com você, eu já vou adquirir. A representatividade importa, as crianças negras precisam se ver em outros lugares que não os que costumam nos colocar, que é no lugar de abandono, de violência, de sempre estar daqueles estereótipos negativos. Então, eu gosto muito de um poema da Vitória Santa Cruz, que ela fala tinha 7 anos, mais ou menos, é um poema cantado, ele é lindíssimo, mas doloroso, que ele diz que tinha 7 anos, mais ou menos, ela fala que 7 que nada, tinha 5, me gritaram negra na rua. E ela fica negra, o que é isso? O que é ser negra, né? Para uma criança entender o peso do que é ser negra, entender o peso do racismo. E esse poema ele vem numa crescente em que ela vem negando o negro, eu não quero ser negra, eu não sou negra, não sou isso. Porque o tempo inteiro colocam o negro como ruim, né? Então as pessoas falam do pé do negro, que o pé do negro é feio, que o nariz do negro é feio. Então essa literatura, como diz aqui o Sam, ela reencanta esses corpos negros que são tão massacrados pelo racismo. Exato. E por falar nesse racismo institucional, né? Você que tem essa vivência aí de maternal, berçário e tudo mais, você acha que existe uma diferença no tratamento das crianças brancas para as crianças pretas dentro desses ambientes da educação? O racismo institucional, como diz o Manício Sodré, ele passa pelas instituições. Então, assim, afeta, ele diferencia crianças brancas e negras. Ele já começa, ele é tão cruel que ele começa a diferenciar essas crianças dentro da barriga, quando são as mulheres negras as maiores vítimas de violência obstétrica. Então, essa criança já negligenciada, ela já sofre o racismo dentro da barriga. Então, a Cida Bento, ela vai falar no pacto da branquitude. É um pacto, ele não é afirmado, não é nada, mas ele é um pacto simbólico, em que vai trazer essa soberania de uma classe sobre a outra. Então, quando a gente abre a fralda da criança e pergunta, esse aqui, será que tem aquilo roxo, tem o nariz assim, tem aquilo? Então, esses comentários que são do racismo institucional, que vão passando pelas instituições, vão passando pelas pessoas, que a gente acaba perpetuando e às vezes até sem perceber. Entendi, perfeito. Muito obrigada pelo papo, foi um prazer falar com você. Agora já estão me ligando aqui. Oi? Tá bom, já tô indo. E eu vou ter que sair correndo para ir para um outro momento. Eu tá que bom? agradeço o papo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Tô indo. Eu tô atrasada, mas eu já tô chegando. Em 2019, então, eu passei no concurso de professora adjunta de educação infantil. Antes eu atuava como inspetora, né? Agente educadora. E ao longo até 2025 eu fiquei como professora adjunta. 2025 para lá estou trabalhando agora atualmente na gerência de formação de educação infantil. E tem muitas histórias ao longo dessa caminhada aí de educação. E uma delas é a da bebê Pérola, né, que ela não se identificava. Toda vez que a gente precisava fazer a chamadinha, pegava as fotos dela. A Pérola, ela tinha uma repulsa, aquela imagem dela ali. E a gente precisou fazer uma contação de histórias para toda a creche no pátio. E dentre essas histórias, eu tinha escolhido fazer uma história que é muito comum na educação infantil, que é Grande Monstro Verde, porque eu detesto falar em público, uma professora envergonhada. Mas aí começou a me incomodar o repertório, aquele repertório que estava sempre nos Três Porquinhos, no Chapeuzinho Vermelho, nas Princesas Clássicas. E cadê a representatividade? Então aquilo me incomodou e aquele Grande Monstro Verde virou um grande incômodo dentro de mim. E aí eu cheguei na aula, na época eu fazia faculdade de pedagogia, e cheguei na aula, a professora falou, gente, precisamos sair dos mesmos lugares, precisamos de outras literaturas. Eu falei, tá bom, destino, você tá falando comigo, né? Então eu vou resolver. No dia seguinte, cheguei à creche e mudei a minha contação de história. Eu trouxe meu crespé de rainha, e no dia da apresentação eu só enrolei uma saia rosa na cintura, botei uma coroa na cabeça e fui na cara e na coragem contar a história. E no meio da história eu percebi as crianças falando cabelo. Aí pensei comigo, eles estão entendendo cabelo. E continuei até o fim. E quando eu acabei de contar a história, eu tirei a coroa da minha cabeça e coloquei na cabeça da Pérola. Foi a primeira vez que eu fui princesa, foi a primeira vez que a Pérola foi princesa. E essa virada de chave, essa coroação da Pérola trouxe empoderamento para ela. Ela se tornou outra criança depois disso. E como eu falei, eu detestava que as pessoas que mexessem no meu cabelo, que a gente tem aquela questão de infância, desse cabelo tem que estar no lugar. E a Pérola pegava nos meus cabelos e eu passei a deixar, e aí sem mais com o meu cabelo, com o meu black, um empoderamento meu e um empoderamento dela. Essa é uma das histórias assim, que eu conto na tese e uma das que mais me marca. A Conceição, aqui nos Olhos d'Água, a Jurema Werneck, na verdade, ela vai falar que a mulher negra tem muitas formas de estar no mundo, todos têm, mas um contexto desfavorável, com um cenário de discriminações, as estatísticas que demonstram pobreza, baixa escolaridade, subemprego, violações de direitos humanos, traduzindo histórias de dor. Quem não vê, eu acho que como negra, todo dia eu tenho que estar provando que eu sou boa. Uma pessoa com o mesmo currículo que o meu não precisa ficar uma pessoa branca, né? Uma mulher branca. Não precisa ficar provando que ela é boa, que ela merece estar no lugar. Eu não. Desde criança sempre ouvi que eu precisava ser 2 vezes melhor para ocupar um lugar. Então é um peso mesmo, porque todo dia eu tenho que provar que eu sou boa no que eu faço. Da minha família eu trago essa questão com a literatura, né? A minha tia sempre me incentivou muito a ler. Eu sempre li muito, então eu sempre me vi nessas histórias. Mas acho que a Conceição, ela fala que a escrevivência, ela carrega a força da ancestralidade, a força das mulheres escravizadas. E na minha família tem uma figura central, que é a minha avó, a Maura. Então eu lembro dessas reuniões, né? A cultura, né, afro-brasileira, ela traz essa questão da coletividade, né? Então essa coletividade da minha família que eu carrego dessas reuniões, da oralidade, então das histórias que eu ouvia, das histórias que me foram contadas desde criança, são essas marcas que eu trago da minha ancestralidade. Leiam Mulheres Negras, leiam Mulheres Negras e sonhem, né? A literatura faz a gente sonhar, a literatura faz a gente fabular, a literatura faz a gente acreditar que você pode, acreditar que você é capaz, que você pode ocupar outros lugares. Então, principalmente nas histórias negras, leia Mulheres Negras. Acho que hoje estou aqui falando da literatura enquanto arte e o Brasil perde uma grande artista, né? Preta Gil, falando de mulheres pretas, Preta Gil que levantou a bandeira de muitas causas. Acho que hoje eu não poderia encerrar sem uma salva de palmas para Preta Gil. Preta, descanse, você foi forte, você lutou por você e por todas nós. Muito obrigada.
Oi, relaxa, tá no papo. Já marquei com todo mundo e tô indo de vermelhinho. Já eu chego lá. Tchau. Obrigada. Vamos lá bater nosso Vamos, papo? vamos sim. O samba, ele nasce no terreiro, né, no quintal, no batuque. Como é homenagear a ancestralidade de uma forma correta? Queria que você explicasse um pouquinho. Então, eu acredito que homenagear de uma forma correta é ver mulheres negras no posicionamento de liderança, de continuar trazendo projetos sociais para dentro de escola de samba. Eu sou uma mulher rainha de bateria, mulher negra, e vejo essa questão de homenagem de uma forma correta, a gente está sempre falando sobre a nossa cultura, falando sobre a nossa ancestralidade. Quando eu falo também sobre a questão de trazer projetos sociais, eu tenho um projeto social que se chama o Projeto Samba com a Gente, e é desenvolver sempre esses trabalhos, né? Falando sobre a história do samba, sobre a nossa história como mulher negra para outras crianças que hoje, inclusive, me ver como referência. A gente sempre trazer atividades onde as pessoas possam conhecer ainda mais sobre a nossa cultura. A maneira certa é continuar cultivando e motivando a nossa cultura, mantendo o samba, mantendo o carnaval, a nossa resistência do povo preto, da mulher preta, continuar trazendo isso para dentro da nossa cidade, com projetos sociais, com o samba, né, que nós temos aí a União de Maricá, que inclusive o ano que vem fala sobre um enredo belíssimo, que Baraga... Deixa eu lembrar, gente, peraí. Porque é um trava-língua. A gente estava lendo exatamente já estava lendo, agora. gente, Brengandens e Balangandãs. E traz essa questão da resistência da mulher preta. Então, trazer isso, trazer a nossa história, né? A história que a história não conta, para dentro da nossa cidade. Isso Muito é importante. legal. Acho que essa é a valorização, sabe? É sempre trazer essas atividades para dentro da cidade. Falando sobre representatividade, né? Você é sinônimo de força, né? E traz essa visibilidade através da União de Maricá também. Eu queria entender para você, qual é esse sentimento de ser uma representatividade enorme para outras mulheres negras? A minha posição é uma posição de protagonismo, né? Rainha de bateria da União de Maricá, dentro da cidade. E eu acredito muito que deve cada vez mais se valorizar o protagonismo, a liderança da mulher negra, a arte, a beleza da mulher negra, que continue sendo explorado e valorizado. Eu falo que eu me sinto uma grande representante, não só para as mulheres negras que vieram antes de mim, as mulheres negras que hoje estão comigo, e também para as mulheres negras que virão. Sabe? Ser mulher negra é um ato político, um ato de resistência e coragem. Ainda mais estando na posição que você está, né? E isso para mim, porque ser mulher já é difícil, mas ser mulher preta é mais difícil ainda. Só que quando a gente vê também a questão da mulher no mundo, né, no Brasil, ser a maioria. Então eu vejo nessa questão de que a mulher, além de ser a maioria, ela tem que estar em lugares de protagonismo, sabe? Em lugares de liderança. Já que nós somos a maioria, nós merecemos isso. Perfeito. E a mulher preta merece esse destaque e merece também essa valorização. Com certeza. E agora falando ainda mais sobre essa valorização, né? Queria falar um pouquinho sobre a ala das baianas, por exemplo, que é uma ala muito falada, né? Que tem todo um significado. Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa ala. Se você também quiser dizer alguma outra que tem um significado que você acha legal, conta pra gente, por favor. Eu vou falar da ala da ala das baianas com muito carinho, porque quando a gente fala sobre ancestralidade, a gente consegue retratar isso muito bem nas baianas, né? Que traz essa questão
da mulher negra, da força, da Uhum. resistência, do respeito de a gente ter que ter com os mais velhos, e principalmente com eles que carregam uma história de Uhum. força e de luta também. Sim. E eu tenho um respeito muito grande, porque foi quem veio antes de mim, né? Uhum. Então carrega essa resistência. No samba, então, no carnaval, quando a gente fala sobre o samba, de falar sobre da onde o samba nasce, de como começa, Uhum. traz essa questão de começar na Bahia, de depois expandir no Rio de Janeiro, Sim. e assim cada vez mais ficando forte, né? E trouxe para cá o samba, ele veio através do povo Uhum. negro, do povo escravizado. Sim. Então, trazer essa questão das baianas é falar sobre a nossa história, sobre o começo de tudo. Então, o respeito vem ainda mais por conta disso. E não só falar das baianas, mas também falar das passistas, Sim. que é uma ala de onde eu saí. Também conto uma história, porque para eu poder chegar onde eu estou hoje como rainha de bateria, eu tive que passar pela ala de passista. Uhum. E falar sobre a ala de passista em relação também a esse empoderamento da questão da mulher preta, é falar sobre um autoconhecimento, porque quando eu entrei no samba, porque eu me vi ali primeiramente na televisão com a Globeleza, que para mim me encantou sendo uma Sim. referência. Acho que todas nós, Todas né? nós, né? Eu acredito que você tenha sentido Sim, isso com também. certeza. E ali eu me imaginei, eu falei, caramba, o samba, o carnaval. Ali eu senti que tinha arte, Uhum. né? Eu sou um pouco arteira nessa questão da dança, do teatro. Eu falo que hoje eu sou uma multiplicadora cultural. Muito legal. Porque eu sou do carnaval, eu faço samba, mas eu também ensino samba para outras Uhum. pessoas, né? E a ala de passista me traz muito isso, esse Uhum. convívio do ensinamento, Uhum. né? Da representatividade, de se inspirar, de se admirar. Porque para mim foi muito importante a minha vida inteira ter uma inspiração, uma admiração. Porque Sim. assim fui criando a minha personalidade, fui entendendo o que eu gosto, o que eu não gosto. E ter essa força da mulher negra, dessa amizade entre as meninas, dessa questão da comparação que acontece muito no Uhum. carnaval. Aí é uma ala de passista, eu falo com muito carinho, porque é onde tudo começa para mim. E Uhum. fala muito sobre essa questão do poder da mulher negra, do empoderamento, sabe? De elas poderem se ver também como representatividade, Eu sabe? imagino também que isso aumenta muito essa autoestima. Tem alguma história que você lembre de alguma Sim. mulher que chegou aqui, foi ser passista e se transformou? Muitas, Muitas. muitas, principalmente no projeto Samba com a gente. Né? Muitas, porque o samba, ele não é só um exercício físico, né? Exercício físico para a Uhum. mente, mas traz autoestima. E toda vez que eu falo do projeto, eu me emociono, porque quando iniciou o projeto, eu não sabia que ele iria repercutir tanto. Uhum. Eu pensava que seria só para a mulher sambar, para ter uma atividade. Mas foi muito além disso, quando a gente fala de autoestima, porque muitas mulheres hoje têm autoestima por conta do samba. Uhum. E hoje nós temos até mulheres que falam comigo, né, que saíram do tratamento do câncer, Nossa, né? que interessante. Que vieram conhecer Uhum. o projeto e saíram daqui já com uma outra mente, conhecendo outras legal. mulheres, se conhecendo. Então a gente vê o quanto a nossa cultura é forte, né? Sim. O quanto o nosso povo traz, nosso povo negro traz é forte. Uhum. E isso me emociona toda vez. Eu vejo o que nós podemos fazer, sabe? Tanto para a nossa sociedade, Uhum. quanto também para outras mulheres negras que Sim. me têm como referência. Você disse que ama ensinar, né? O samba no pé. E eu tô louca pra aprender. Você pode me ensinar hoje, Com então? certeza, vamos lá. Perfeito. Vai transferir seu peso, nós pisando sempre 2 atrás, ó. 1 e 2, aí trocou. 1 e 2, trocou. 1 e 2, trocou. 1 e 2. Para ficar ainda mais charmosa, vamos fazer na minha ponta. Aqui, ó, igual bailarina, ó. Tá. 1 e 2, trocou. 1 e 2, trocou. 1 e 2, trocou. Nossa, o samba é errado a vida 1 e toda. 2, trocou. Agora vai ficar ainda mais poderosa, trazer o nosso samba raiz, vai botar o samba no quadril, Tá. tá? Então tira o pé do chão, trabalha quadril, torção, ó. 1 e 2, troca. 1 e 2, trocou. 1 e 2, trocou. 1 e 2, ó. 1 e 2, transfere, ó. 1 e 2, isso! 1 e 2.
1 e 2 e 1 e 2. Perfeito aqui embaixo, tudo certo. Agora o braço a gente estica, ó, e sempre na altura do peito, tá? Ó, então eu vou e volto. Como se tivesse, não é nadando, né? Não vou falar assim dessa forma, mas sempre no símbolo do infinito, tá? Sempre na altura do peito, nunca coloca aqui no seu rosto, Tá. tem que estar sempre em evidência seu rosto, tá? Então vamos lá? Vamos. Quando a minha direita for atrás, meu braço direito vem à frente. Eita, calma. Então aqui, ó, direita atrás, braço direito à frente. Já começa, ó, 1 e 2. 1 e 2 e vambora! Isso! Tá linda! Sorrisão como sempre, olhando pra cima, jogando seu Black Power e vambora! Gente, amei. Já prendeu! Prendeu, te dá sempre uma reboladinha, ó. Isso! Arrasou! Amei, obrigada. Viu como aprendeu, gente? É danada, minha filha. Tá na veia já. Olha, eu sempre falo que eu, por muitas vezes, tive que me inspirar em alguém. Nunca me imaginei hoje sendo referência ou inspiração para alguém. Mas quando se fala assim, eu acho que é muita responsabilidade, né? Você ser inspiração para outras mulheres negras. Mas é muito gratificante. Hoje eu me vejo, é como eu sempre falo, representando mulheres que vieram antes de mim, mulheres negras agora, né? Mulheres que estão junto comigo e novas mulheres pretas que virão. E eu me sinto totalmente emocionada quando eu falo sobre isso, sabe? Porque a gente conta histórias, né? Principalmente no mundo do samba. Eu hoje, no samba, eu posso contar a história de muitas mulheres negras, de sempre me vestir com fantasias e me sentir diante de muitas mulheres, de poder representar e levar um pouco da história que não é contada, né? Que muitas das vezes foram silenciadas. E para mim é importante demais hoje ser essa representação, ser essa representante no mundo do carnaval e sendo inspiração para muitas mulheres negras também. Eu daria o conselho, na verdade, de que você pode ser o que você quiser. Eu sempre falo que ser mulher é difícil, ser mulher preta é mais difícil ainda, mas você pode. E quanto mais você lutar para poder ter o seu lugar de protagonismo, melhor. Continua lutando, continue fazendo aquilo que o seu coração pedir para fazer, continue sonhando, porque nós podemos. E a mulher preta ela tem que estudar, tem que fazer 1000 vezes mais. Mas a gente consegue, a gente tem valor, a nossa beleza, a nossa arte tem valor, nosso lugar de liderança, nós precisamos cada vez mais batalhar para isso e ser cada vez mais valorizadas. Então lutem, nós estamos juntas nessa missão. Bom, tem 2 mulheres que para mim são importantíssimas, 2 mulheres negras que para mim são de grande importância na minha vida. Mas a primeira, eu vou falar minha mãe, porque se hoje eu sou o que eu sou, é por causa dela, é por conta dela, ela que me levou no mundo do samba, ela que sempre me incentivou a ter a minha identidade afirmada, né, como mulher preta, com o meu black, com o meu samba no pé. Foi ela que me levou para conhecer o samba. E assim eu me conheço e assim eu me vejo, porque ela fez isso comigo. Então eu sou muito feliz por ter minha mãe como minha inspiração, uma mulher preta, guerreira, professora, lutadora. E hoje poder dizer que eu sou fruto disso tudo por conta dela. Eu acho que é isso, gente. Eu ia falar minha avó também, mas... Pode falar. Ai, também. Pode falar. Aí também minha avó, que hoje não está mais comigo, mas a minha avó tem algo que sempre me cativou muito, que é o pandeiro. Ai, meu Deus, que coisa! Eu nunca consigo ficar sem chorar, porque falar de uma pessoa que já não está com a gente traz muita saudade, né? Então, para mim é muito difícil, mas... A questão do pandeiro sempre me trouxe uma referência no samba muito grande. E isso eu coloco no meu samba também, né? A questão da minha ancestralidade, minha avó como uma mulher preta. São as minhas raízes, né? Então,
É minha avó que traz o samba nas mãos e eu que trago o samba nos pés. Olá, Raila. Oi, Maria. Obrigada por me encontrar. Vamos tomar um café? Raila, qual a importância de uma mulher preta para outra ali no quesito da psicologia, né? De ter esse contato? Eu vou falar com base na experiência que eu tive, na experiência profissional. Eu atuei como psicóloga numa instituição de referência da atenção terciária do Rio de Janeiro. E eu atendia mulheres pretas no ambulatório, né? Tanto no hospital quanto no ambulatório. E elas sempre me mostravam que essa referência, né, de ter um profissional preto atendendo, ouvindo as demandas, né, faziam diferença para elas, né? Raila, eu queria entender um pouquinho como é esse acolhimento, né, na psicologia de mulher preta para mulher preta. Eu vou te falar com base na minha experiência profissional, né? Eu fui psicóloga numa instituição de referência do Rio de Janeiro e eu atendia prioritariamente mulheres negras, né? Tanto no hospital, na internação, quanto no ambulatório. Então, no ambulatório a gente tinha esse contato mais próximo, né? E as mulheres normalmente costumavam falar sobre essa importância da representatividade, né? De ter um profissional preto ali atendendo ela. E também dessa visão de considerar que existem questões sociais que atravessam a mulher negra, que não é só um diagnóstico, um transtorno, que é muito essa visão biomédica, né? De levar tudo para o lugar do transtorno, do diagnóstico. E a mulher negra, ela é atravessada por questões de ordem social que vão ali impactando a saúde mental como um todo. E a sua formação tem muito disso, né? Você focou em trabalhar com mulheres, pessoas periféricas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Sim, eu me formei numa faculdade privada, né, pelo ProUni, e na minha formação eu percebi que não tinha muitas contribuições da saúde mental, da saúde pública ali dentro dessa formação. Então, quando eu me formei como psicóloga, eu fui buscar instituições que tivessem esse viés político, crítico, em relação à saúde da mulher negra, né? E eu fiz um mestrado, né, na Escola Politécnica de Saúde, que era sobre saúde e educação, que falava muito sobre essas questões pontuais da vivência da mulher negra, né, tanto na saúde quanto na educação, os impasses. Obrigada. E as questões que atravessam a sociedade como um todo. E como você explicaria, né, as marcas do racismo estrutural no cotidiano mesmo, de uma mulher ou da sociedade como um todo? Eu acho que passa um pouco por aquilo que eu falei dos meus atendimentos, né? Porque, de alguma forma, se tem essa ideia de que a mulher preta, ela resolve tudo, ela dá conta de tudo, né? Eu acho que eu acho que muito desse histórico da mulher servir, né? E aí isso vem de um histórico bem antigo da escravidão mesmo, desse lugar de servidão. Então, eu percebia que as mulheres negras que chegavam até o serviço de saúde mental, elas não tinham muito essa percepção do cuidado, de que elas também tinham esse direito, né? Era uma coisa muito endereçada, com o discurso de o meu médico mandou eu vir aqui para resolver alguma coisa. E aí até elas identificarem que essas questões foram atravessadas pelo processo de vida dela, pelas questões raciais, seja na negligência de cuidado da saúde, que também é atravessada pelo racismo, né? Por mais que sejam profissionais formados, ainda existe aquela fala, uma coisa meio um discurso punitivo, né, da mulher negra. Então, assim,
acredito que essas questões também contribuem para para minar mesmo a saúde mental da mulher negra. Você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que você disse que essa mulher normalmente, né, ela passava primeiro por um médico para depois procurar esse serviço de psicologia ou psiquiatria. Então, para mim, quando você disse isso, eu parei para analisar que essa mulher já chegou num nível ali muito grande de estafa ou de uma situação completamente que saiu do controle, vamos dizer assim, né? Sim, sim. E ela só chegava até a psicologia porque, de alguma forma, ela estava ali atrapalhando o trabalho do médico. Exato. Né? E aí você estava falando sobre o quanto impacta isso, né? Se você puder me explicar um pouquinho essa diferença da mulher, vamos supor, uma mulher branca ali que tem esse acesso melhor à psicologia do que a mulher preta, que às vezes precisa passar por um médico do SUS, provavelmente, para aí sim ele indicar o serviço de psicologia ou psiquiatria. No SUS, o que eu percebi é que essa mulher só chegava na psicologia quando, de alguma forma, ela atrapalhava o trabalho do médico, né? Tinha médico que tinha essa consciência de que existiam questões que atravessavam o cuidado dela, que estavam relacionadas à saúde mental e até mesmo a questões de violência do Estado, no território, e que isso impactava a saúde mental, mas tinha muito aquela visão biomédica de que está atrapalhando o meu trabalho, agora eu não consigo resolver, passo para o psicólogo. Entendi. E aí elas já chegavam sabendo que existia alguma coisa, mas tinham essa dificuldade de identificar o que era, né? Porque existia muito esse discurso da mulher negra ter que lidar com tudo e resolver tudo sozinha. Então, assim, até para ela assumir esse espaço, esse lugar de escuta, de acolhimento, foi uma construção que levou um certo tempo, né? De entender que aquele lugar também era para ela, que existia essa proteção. E normalmente, pelo SUS, esse serviço, você acha que hoje é um serviço que garante uma qualidade para essas mulheres? Como você vê esse tratamento psicológico para mulheres negras de forma pública, né? Então, nesse experiência que eu tive, pontual, era um serviço de atenção terciária. Então, tudo estava relacionado à doença crônica que ela tinha. Assim, por ser uma doença crônica com estigma social, isso estava meio que atrelado a essas questões. Você pode me falar isso em exemplos? Por exemplo, que tipo de doença que foi indicado esse tratamento? Só para eu entender melhor. Tá, normalmente as doenças estigmatizantes eram HIV, tuberculose, vamos dizer que alguma doença que tivesse um impacto social, né? E que já tivesse esse histórico de uma certa discriminação pelo diagnóstico, né? Um afastamento ali, uma recusa da rede social em ajudar por alguma questão de disseminação daquela doença, enfim. E aí elas eram direcionadas principalmente e inicialmente para tratar questões relacionadas àquela doença, mas acabava que surgiam questões do âmbito social que também estavam relacionadas à questão racial, à questão da violência, o desamparo, né, até mesmo da sociedade como um todo. Então, isso chegava até a clínica, até o ambulatório. E é o que se conecta também um pouquinho com a sua tese, né? Sua dissertação, do seu mestrado. Queria que você falasse um pouquinho sobre. Isso. A minha dissertação de mestrado, ela foi na época ali da pandemia. Então, eu contei um pouco e descrevi, né, como eram as estratégias de enfrentamento das mobilizações sociais de favelas, né? Como é que as pessoas que moravam nas favelas tiveram alguma mobilização ali junto deles, né? Para resolver aquelas questões que estavam ali impostas e muito mais do que isso para sobreviver, né? A gente percebeu que foi um período político de muito desamparo dessa população e de alguma forma existiam também poucas políticas públicas voltadas a esse público.
Porque quando se pensa em favela, como é que se diz que, de forma generalizada, a pandemia atingiu a todos? Não Sim. atingiu, né, de uma forma única e exclusiva. Porque você vê, por exemplo, na favela que existia aquele discurso da mídia de isolamento social. E aí como é que se trata isso quando existe uma pessoa que tem um trabalho precarizado, autônomo, né, que depende daquilo para sobreviver, para se alimentar. E aí nessa questão da alimentação já vai para a questão nutricional, de não poder ter acesso à alimentação, e ao mesmo tempo questões de segurança, de vínculos de segurança, seguridade social, por exemplo, que não eram suficientes para dar conta daquilo. E ao mesmo tempo se tem uma questão de higiene, e aí na favela não tem água. Então assim, foram muitos atravessamentos que mostraram que não eram realidades iguais, né? Então essa dissertação e o resultado dela me trouxe um crescimento profissional muito grande, né? Por atrelar isso à psicologia, porque também teve impactos emocionais, né? Nas perdas, seja de vidas ou do seu local de trabalho, de não ter mais acesso àquele local de trabalho, de não ter acesso a questões antes que te dava uma qualidade de vida minimamente, né? Ou até mesmo o fato do afastamento das pessoas que tinham ali uma representação naquele âmbito familiar, né? Um representante familiar que estava internado, então não podia prover aquele sustento à família. É uma dupla preocupação, tanto das pessoas que estão ali, quanto do próprio doente, né? De não fornecer mais esse sustento à família. E a música, né, ela pode atuar também como um benefício na psicologia. Eu queria que você contasse sobre a sua experiência relacionada ao samba também, e como isso transforma a vida das mulheres, né? Sim. Eu faço parte de um movimento das mulheres sambistas. Ele fez 7 anos, agora dia 17 de julho. Inicialmente, existiu o Dia da Mulher Sambista, que foi em 2019, a partir de um projeto de lei do vereador Tarcísio Mota. E agora existe o Movimento das Mulheres Sambistas, né, que são oficinas para mulheres, né, que querem saber sobre o samba, aprender sobre o samba. Então a gente aprende tanto os instrumentos musicais, aprende um pouco da história, né? Ele vem de onde? O Movimento das Mulheres Sambistas, ele inicialmente surgiu a partir do dia do samba, né? Do Dia da Mulher Sambista, que foi uma homenagem à Jovelina. E aí, agora existe esse movimento da mulher sambista que, na semana passada, no dia 17, ele fez 7 anos. Legal. E aí é um coletivo de mulheres, né? Tanto ensinando quanto aprendendo sobre samba, sobre musicalidade, né? Preta, que foi sempre um lugar que era muito ocupado pelo homem, né? Historicamente. Então, assim, é um movimento muito potente, porque traz esse lugar que a mulher também pode estar ali, né? Se é o desejo dela aprender sobre samba, tocar samba, por que não? Raila, que trabalho lindo que você faz, né? Seja aí no seu projeto de samba que você participa, ou na saúde mental como um todo, que você continue ajudando outras mulheres pretas a se encontrar. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi um atendimento de uma mulher preta, moradora de uma favela, que ela me contou múltiplas violências que ela sofreu ao longo da vida, né? E que ela nunca teve um amparo psicológico, né? E também social, para resolver essas questões. Aquele atendimento, ele mexeu muito comigo, né? Porque fala dessas questões de ordem social que atravessam a mulher preta por toda a vida. Mas ele também disse dessa incapacidade da clínica de lidar com tudo, né? De lidar com essas questões que são de ordem política, que não estão ao nosso alcance, né?
dentre muitas mulheres para escolher, eu acho que eu escolho a Elisa Lucinda, pela representação que ela tem para mim, tanto pela visão política dela, também quanto artística, né? Eu acredito que ela seja uma mulher de grande referência no Brasil, por tudo que ela faz, seja pelos poemas, as novelas, as produções musicais e o posicionamento dela, que sempre foi muito firme em relação aos direitos das mulheres e aos direitos humanos como um todo, né? Meninas, se vocês pudessem criar uma rota assim, de visitação turística que enaltece a cultura afro, por onde vocês começariam? Qual seria? Então, nós costumamos dizer que todo o estado do Rio de Janeiro é um celeiro, né, de descobertas e de enaltecimento, né, de possibilidades de enaltecer a cultura afro-brasileira. Mas nós temos alguns locais assim queridinhos, né, que nós gostamos. Nós temos a Pequena África, né, na região central ali do Rio de Janeiro, que contempla os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, que tem alguns locais como a Pedra do Sal, o Cais do Valongo, sim. E o samba na Pedra do Sal, né, bem famoso. Muito conhecido. Bem famoso, e nós temos também o circuito de herança africana. Então, os guias de turismo, né, realizam esse circuito e contam a história negra na cidade, que vai se misturando com a história negra do Brasil como um todo, né? Então, é um ponto de extrema importância. Nós temos também, numa cidade vizinha aqui de Maricá, o Quilombo do Grotão, em Niterói, que também é um ponto, né, um espaço de cultura e de valorização da cultura afro-brasileira através da gastronomia, com a feijoada, através do samba. Nós temos, né, aqui em Maricá, a Casa de Cultura de Maricá também, que tem artefatos desse período colonial, então eles fazem mediações e é bem interessante também vocês conhecerem. Nós temos também, em Petrópolis, o Museu de Memória Negra, então é um local que, numa área, né, que se fala muito também dessa parte mais da coroa imperial, nós temos também um pouco da história negra sendo retratada na cidade, através de muita resistência também. E nós temos também, né, para fechar assim, com chave de ouro, Madureira, que é um local, né, que já é bem conhecido, né, na zona norte do Rio, e fala ali muito sobre as Iabás. Nós temos a Feira das Iabás também, existem guias de turismo também que fazem esse roteiro lá em Madureira, e o próprio Mercadão de Madureira também, e o viaduto, que fala ali, que tem aquela parte do baile charme, que reúne sempre muitas pessoas, né? É sempre maravilhoso. Então, esses pontos realmente são imperdíveis no estado do Rio de Janeiro. Perfeito, meninas. E qual é a procura de pessoas brancas, assim? Quão isso acontece? É baixo? É alta? Como que é? Então, como a gente trabalha com maior força na cidade do Rio de Janeiro com o Circuito da Pequena África e também o nosso roteiro Afroturismo em Niterói, a gente tem visto, sim, que a galera que mais tem procurado são as pessoas brancas, e eu acho que é muito por conta dessa questão do letramento racial, de tentar entender essas questões que perpassam a nossa caminhada, a nossa trajetória enquanto pessoas negras, de entender a história que não é contada nas escolas, que a gente sabe que tem esse apagamento, essa questão de não se abordar essas perspectivas nos livros de história. Então, eu percebo que tem sim uma grande procura de pessoas brancas por esse assunto, mas também tem uma galera negra assim, querendo resgatar sua própria história, de tentar entender suas origens, por que algumas coisas ainda atravessam a gente, como racismo, como essa falta de oportunidades no mercado de trabalho, sobre esses corpos de pessoas
moradoras de rua, por exemplo, porque em sua maioria ainda são pessoas negras. Então, esse letramento racial também vem por parte da galera negra, mas principalmente mais por causa da galera branca mesmo. Sim. E até a questão dos estrangeiros, né? Isso. Que procuram também, principalmente a região da Pequena África, mas nós também temos alguma procura no afroturismo em Niterói. Então é uma galera, né, que vem muito dos Estados Unidos também, que tem uma consciência racial, né, que tem um letramento também que já vem sendo trabalhado há algum tempo e querem, né, quando viajam, eles também querem conhecer a história negra em outros países. Então é bem interessante também essa comparação que eles fazem da história negra nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então nós temos essa troca, né, cultural que é muito importante. E complementando também, não só os americanos, estadunidenses, mas também a galera da Europa, principalmente essa galera que é filha de imigrante que vem da África, por conta da proximidade. Então, eles ficam muito interessados em saber como é que foi essa afrodiáspora aqui para as Américas, como é que isso aconteceu. E muitos se identificam, porque a gente fala de algumas questões culturais que é muito parecido com o que eles viveram com a família enquanto eles eram imigrantes na Europa. Apesar deles terem nascido na Europa, eles são europeus e tal, mas eles têm essa conexão ancestral. E aí, quando eles vêm para cá, eles vêm buscando esse olhar diferente de como é que foi na América do Sul, principalmente, que é uma leitura totalmente diferente dos Estados Unidos, por exemplo. A gente sabe que, enfim, houve questões históricas que diferenciam um pouco, principalmente essa questão de ocupação de território e tudo mais. E para as pessoas que querem aprender, né, se conscientizar, vocês têm alguma mensagem importante para passar? Eu, pelo menos, assim, as minhas amigas, maioria são brancas, e normalmente elas vêm me perguntar sobre algumas questões raciais. E não é porque nós somos mulheres e pretas que a gente tem essa obrigação, né, de estar ali sempre falando e ensinando. Aí eu queria saber se vocês podem passar essa mensagem através do afroturismo mesmo também, por exemplo. Sim, o afroturismo ele é um mecanismo, né, muito importante para que as pessoas aprendam através até de uma perspectiva mais de lazer. Então, é um aprendizado que ele vai perpassando, né, por um momento mais relaxado, e quando a pessoa vê, ela já aprendeu muita coisa e não sente aquele peso de estar lendo um livro, uma tese, ou até, né, estando na escola, né, que aí remete muito às aulas de história. E quando a gente trabalha com afroturismo, a gente tenta trazer um olhar mais leve, apesar da história, né, da escravidão ser muito pesada, mas a gente sempre tenta trazer também a parte da cultura afro-brasileira, né, enaltecer a cultura que está aqui, né, no nosso entorno, no nosso cotidiano até os dias de hoje. E para quem quer, né, além do afroturismo, para quem quer aprender mais, eu acredito que as pessoas precisam ler, né, autores negros. Em muitos livros agora, até livros de ficção, as pessoas, né, os autores negros, eles têm, né, colocado as próprias perspectivas, né, de como pessoa negra no mundo e como que é essa vivência, né, e a história. Então é uma oportunidade também de aprendizado através da literatura. E o Google, né, que está aí Aí para todos. para todos. Então, muitas vezes, né, a gente não tem essa responsabilidade de saber de tudo, sendo uma pessoa negra, e é importante que as pessoas brancas, né, que se dizem aliados, né, e que se comportem como aliados de fato, né, que queiram aprender, né, e não só trazer uma responsabilização para nós, pessoas negras, né, de ensinar, né, como você bem colocou. Então, são essas formas que nós podemos utilizar, né, de aprendizado. Perfeito, meninas. Eu queria entender como vocês criaram Contos de Guia. Como foi essa iniciativa? Da onde surgiu? Então, criamos em 2021. Então, no ano de 2025, estamos com 4 aninhos de idade, somos crianças ainda. Mas veio com esse propósito. A gente se conheceu no curso de guia, então a gente tem... como é que eu vou dizer? Nós temos olhares muito parecidos, também muito por conta da academia. Nós somos formadas em turismo, eu pela UF e a Joyce pela Rural. Então, a gente tem uma pegada um pouco mais social também, de tentar trazer o turismo não só como esse propulsor da economia, de gerar emprego, mas também de olhar para as comunidades ao entorno, o que essa galera está fazendo. E aí a gente veio com esse intuito de não só fortalecer nós enquanto empreendedores, mas também fortalecer outros empreendedores. Então, a maioria dos nossos roteiros hoje, nós temos parceiros, entre eles meios de hospedagem, restaurantes, artistas, enfim, porque a gente acredita que esse diálogo é importante, não é só o turismo pelo turismo, não é só o lazer pelo lazer.
Então a gente acredita muito que a gente tem como eu vou dizer, a gente tem um dever, uma missão aqui nessa terra, e é de compartilhar mesmo o que a gente aprendeu na faculdade, de trazer novos olhares para a cidade, que acaba que fica muito batido, é o mesmo aquele turismo tradicional, e a gente queria ir contra essa onda, assim. E é muito difícil, porque a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, mas a gente tem colhido alguns frutos, por exemplo, essa entrevista é um deles. Então, trabalhar isso com populações que às vezes não estão conscientes da própria potencialidade, digamos assim. Então, por exemplo, aqui na cidade vizinha nós temos roteiros em São Gonçalo, e quando a gente fala de São Gonçalo, muitas pessoas não fazem ideia que tem essa possibilidade de turismo. Sim. Então, nós temos 2 roteiros hoje lá, e também trabalhar através dos roteiros, essa autoestima dos moradores, de saber, olha, vocês têm história, vocês têm cultura, vocês, assim como a cidade do Rio de Janeiro, vocês também têm coisas valiosas aqui dentro. Vocês não precisam sair de São Gonçalo para acessar a cultura, acessar a arte, acessar dança, enfim, todas as cinema, tudo. Então, é realmente esse trabalho assim que a gente tem feito nos últimos 4 anos. E a partir dele a gente também, além de atingir não só os moradores dessas cidades, mas brasileiros de forma geral de outros estados. Quando a gente fala de Pequena África, tem essa procura de galera de São Paulo, de Minas, essa questão também de letramento racial dentro das empresas. A gente já recebeu galeras, colaboradores de empresas, instituições de ensino, como universidades, também escolas públicas e privadas. Então, o nosso trabalho ele não se... Como é que eu digo? Ele não se atém somente a turistas, seja estrangeiros ou brasileiros, mas também a galera que está aqui, elas também, essa galera também tem que saber, essa galera também tem que ter esse acesso. Então a gente tenta democratizar o nosso trabalho da melhor maneira possível. Por exemplo, a gente já ganhou editais de incentivo à cultura, e através dos editais a gente conseguiu fazer tanto o roteiro em São Gonçalo, tanto o roteiro em Niterói, para crianças de escola pública, por exemplo, escolas municipais especificamente, porque a gente sabe que tem essa questão da Lei 10.639, que é a obrigatoriedade do ensino de cultura e história afro-brasileira, que muitas das vezes não é seguido, apesar de ter, mas não é seguido. Então a gente vem para tentar, através do nosso trabalho, dar esse acesso também às crianças e adolescentes, enfim. Então a gente se sente muito orgulhosa. A gente sabe que ainda temos muito o que fazer, não é um processo rápido, mas a gente está fazendo a nossa parte, e é um negócio, Contos de Guia é um negócio privado, e a gente tem esse propósito. Nós trabalhamos com propósito e continuaremos trabalhando com propósito. E onde a gente encontra vocês? No Instagram, Sim, Contos de Guia. Também estamos no Facebook, LinkedIn. E No Airbnb. Para o Airbnb. Perfeito. Gente, foi um prazer falar com vocês. Que vocês continuem aí propagando a nossa cultura para todas as pessoas do Brasil e do mundo, né? Quem sabe. Muito obrigada pelo Obrigada a convite. vocês. Foi um prazer. Obrigada. Quando nós mapeamos o roteiro Afroturismo em Niterói, eu aprendi que existiu no bairro São Domingos o Clube dos Libertos, e foi uma questão muito louca, porque era um bairro que eu sempre passava, e que a gente sabia, né, sobre as histórias, mas nunca foi falado sobre a história negra ali daquele local. E ter essa consciência, né, que ali existiu o Clube dos Libertos, onde as pessoas, né, puderam aprender a ler, a escrever na busca, né, pela sua libertação, né, buscando muito ali uma educação libertadora, foi muito importante para mim, que foi numa região, né, mais perto de mim, então um local que eu já conhecia, e isso também me conectou muito com a minha ancestralidade. Então foi uma história realmente que eu amei aprender. E todo aquele bairro ali de Niterói tem uma história muito forte, desde a revolta das barcas, desde pessoas negras que eram escravizadas e eram de posse das empresas, né, das barcas, enfim, era toda uma questão que me fez perceber que a história negra está em todos os lugares, né? Só a gente prestar atenção e não deixar a história morrer também. Então, eu não posso deixar de citar uma brasileira, né, gente? Não tem como. E eu vou falar da Carolina Maria de Jesus, porque eu, enquanto uma leitora ávida,
Vocês não têm noção, só quem conhece sabe. Eu leio muito. Verdade. E a Carolina Maria de Jesus, o primeiro contato que eu tive com ela foi através do Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é o maior livro dela, mais famoso. E ler, tem muita pessoa que não consegue terminar esse livro, porque ele realmente aborda questões muito íntimas, pessoais, que te atravessam. E se você tem um mínimo de empatia, você vai sentir muito esse livro. Mas eu li com essa perspectiva mesmo de tentar entender, porque apesar de eu ser periférica, eu não sou favelada, então são duas vivências diferentes. E ela também foi uma mulher negra retinta, então também é uma outra camada que a gente coloca em cima. Então eu queria entender como é que foi esse processo para ela. E é um livro muito visceral, são palavras muito fortes, que marcam mesmo, é um livro que marca a sua vida. Então eu não podia deixar de citar ela. E quero também exaltar as bibliotecas, porque através da biblioteca lá do meu bairro eu consegui ler esse livro. Então, esses espaços são de democratização do acesso à literatura, leitura negra, enfim. Então, deixo o meu muito obrigada aí à galera das bibliotecas. E depois eu li um outro livro dela, se eu não me engano é Diário de Bitita, alguma coisa assim, a história de Bitita, não lembro. Coloquem aí, editor, o nome, tá? Baixinho aí. Que também foi um livro muito marcante dela, e é outra narrativa, mas que também me fez entender com mais profundidade quem foi essa mulher, quais eram os seus pensamentos, o que ela achava, enfim. Então, leiam, leiam, leiam. Sempre que puderem, leiam. Nós vamos começar falando sobre a inspiração para criar o Samba da Mulher. Da onde vem? Então, em 2017, eu iniciei esse projeto com algumas alunas ainda morando em Petrópolis, né? A Vitória, que é minha irmã naquela época, ela ainda não era musicista, ela só cantava, mas não tocava pandeiro. E ela trabalhou nesse projeto comigo como esteticista e maquiadora. Então, a gente fez um evento todo voltado para dança de salão, maquiagem, corte de cabelo. E no final tinha a roda de samba com as minhas alunas, que aí foi iniciando esse projeto. Ao longo, o Samba da Mulher foi se tornando um movimento colaborativo. Tiveram meninas que foram alunas que ficaram um tempo e depois saíram. Tiveram meninas que ficaram um bom tempo e por causa da pandemia também tiveram que sair. E aí a gente veio morar em Maricá. E quando a gente veio para Maricá, a gente veio morar mesmo, eu e minha irmã, e ainda tinha uma menina que era da formação inicial. Mas ela não conseguia ficar subindo, descendo o tempo inteiro. E aí a gente começou a conhecer as outras mulheres que também tocavam aqui. E aí, desde então, essa é a mesma formação, né? A gente hoje tem a Victoria Coutinho e a Michele Andrade, além de mim e da Vitória, na formação da capa do Grupo Samba da Mulher. E a cada tempo que passa, o grupo se torna mais um movimento, né? A gente, nos eventos, nos shows, a gente sempre agrega outras mulheres, seja para dançar, para curtir o show, ou para tocar, ou querem cantar uma música. Então, a ideia do ser colaborativo, da pessoa poder ir num show e pedir uma música que gosta mais, e a gente vê possibilidades novas ali, enfim, faz com que a banda seja esse movimento, né? Que agrega o feminino na cultura. E vocês se apresentam fora também, além de se apresentarem aqui. Ah, legal. E como acontece esses eventos aqui? Então, aqui na Casa de Cultura, nós temos uma agenda onde a gente faz um show ou um evento por mês, né? Acho que a Vitória consegue falar melhor sobre os eventos do que eu. Eu acho que linkado a essa situação de ter se tornado uma comunidade, onde a gente realmente está ali para aprender um instrumento ou para estar junto num evento que tem um tema, as meninas também acabaram sendo muito amigas entre si. Então foram surgindo a partir dos eventos que a gente dizia, por exemplo, junho, festa junina, sexta era esse. Fizemos um evento do mês das mães, que foi sobre mães atípicas.
No carnaval, a gente fica em toda aquela loucura do bloco, então as meninas vêm todas dentro desse tempo de ensaio. E vão se formando ali vários blocos dessa grande comunidade, onde as meninas vêm para aprender um instrumento, mas ainda assim elas vêm conversar, elas vêm se ajudar, aí elas vêm porque, eu estou precisando de tal indicação de tal coisa, e aqui dali às vezes uma faz, ou conhece alguém que faz, então virou essa comunidade divertida, onde elas têm um lugar onde elas podem vir, ficam tranquilas, se elas quiserem sentar para tomar alguma coisa, elas ficam aqui, aprendem o instrumento, e aí virou essa comunidade durante os eventos e as aulas. E como são essas aulas? Quem quer se inscrever, quem quer participar, como faz? Então, as aulas elas acontecem semanalmente, tem duração de 1 hora, e a partir desse mês a gente iniciou o curso. Antes eram só aulas de pandeiro, né? Mas vendo a necessidade das meninas que queriam fazer outros instrumentos para além do bloco, né? A gente já tinha um ensaio de 15 em 15 ou mensal para manter elas assim animadas. Então a gente começou a aumentar a quantidade de cursos, né? Então, a partir desse mês, a gente iniciou aula de canto, violão, pandeiro, tamborim, tantã e repique, né? Então, são instrumentos de roda que a gente foi vendo a necessidade nos eventos, onde as meninas falavam assim, a gente pode tocar também? Então, como a gente tem vários instrumentos aqui, elas pegavam e ficavam em roda. Tem alguns vídeos no nosso Instagram mostrando isso, né? As meninas tocando com a gente. Eu acho bacana que as meninas do bloco em si, elas têm uma força, uma vitalidade tal, que ela acontece naquele momento, sabe? Os instrumentos naturalmente, eles são mais pesados. O instrumento percussivo, originalmente, não foi feito para a mulher. Então, assim, dentro dessas aulas, a gente vai falando sobre adaptações que as mulheres podem fazer para poder tocar o instrumento. E a gente vai falando muito sobre independência dentro do instrumento. Então, eu preciso tocar igual essa pessoa toca? Não, você tem que fazer esse toque grave ou agudo no momento certo. Se você está conseguindo fazer com a mão aberta, a mão fechada, se você está fazendo um conezinho com a mão, não importa. Se está todo mundo conseguindo tocar junto, se acompanhar, aí é que é o que faz ser bacana, né? E aí esse espírito de comunidade vai só crescendo. Sim, muito legal, gente. E a meta para o futuro? O que vocês têm para contar para a gente aí de novidade? Tem algum segredo para revelar? Bom, eu acho que como a gente fez um polo, vamos botar assim, um polo de eventos, né? Aqui na Rua 77, a gente tem tentado sempre agregar mulheres na cultura, no empreendedorismo, em várias artes, né? Em várias situações. Mas a gente também via a necessidade de encontrar essas mulheres no centro da cidade. Então, a maior novidade nesse momento é que as meninas que tinham vergonha antes de fazer aula em grupo, agora a gente tem uma sala, que é o nosso polo administrativo, onde a gente dá aulas particulares, né? Que é de um outro formato, né? E onde elas conseguem ter um tempo e um lugar para poder falar sobre si também, para chegar nesse espaço, né? Tinham outras meninas que queriam até o grupo, mas era muito longe. Então a gente encontrou esse lugar, que eu acho que é um grande ponto onde reúne de vários lugares. Por exemplo, se a gente tiver que fazer uma ação no centro da cidade, numa praça, ou enfim, a gente tem um lugar para a gente poder voltar, guardar coisas, e que elas possam procurar acolhimento também. Né, é um espaço que é muito próximo tanto do centro quanto das secretarias, onde a gente tenta sempre fazer um contato, né? A gente tem buscado muito contato da Secretaria da Mulher, a gente tem tido uma relação muito legal, inclusive, com a Secretaria da Mulher, para fazer esse link que auxilia, né? Porque por mais que nós não possamos auxiliar diretamente, a gente pode indicar para onde, né? Então a gente foi vendo essa necessidade. Mais alguma coisa? Que cresçam 37 polos por Maricá, Niterói, São Gonçalo, todos os cantos. Você tinha falado um pouquinho também sobre o acesso, né? Sim. Quando a Jana viu essa necessidade, desde o primeiro bloco, né, que foi feito, a gente foi com parcerias aqui em Itaipuaçu para as meninas poderem ensaiar. Começou dentro, na verdade, de diversas parcerias. Não tinha instrumento, não tinha lugar. E a gente tinha as meninas. Com força de vontade. Querendo aprender. E
do segundo ano a gente falou, olha, a gente tem que ter pelo menos um lugar para elas poderem se encontrar. Então a Jana procurou a casa com mais quintal que ela achou que dava, que fosse possível receber todo mundo. E a partir daí outras necessidades foram surgindo. Como a necessidade de iluminação pública, ônibus para ser próximo, para as meninas chegarem. A gente pessoalmente, né, internamente, fala muito sobre a carona amiga, né? Então, a gente fala, fulana vem de cá, fulano tá vindo de onde? Tá vindo do Barroco, vai passar pela 2, pega fulano. Então, porque a gente fala indiretamente muito sobre segurança. E a gente sabe que a gente está a qualquer momento exposto a muitas coisas. E acho que a gente sabe o quanto que doeria em nós saber que qualquer coisa ruim acontecesse para nossas alunas. Com certeza. Sim. E só para confirmar, esse ambiente é só para mulheres. Só para mulheres, e a gente abre assim umas exceções para as crianças, porque em todos os nossos eventos nós tentamos fazer com que ele seja acolhedor para as mães, né? Justamente por a gente precisar de um espaço onde a mãe possa trazer a criança e poder aprender, né? Então, por exemplo, nas aulas do bloco, várias vezes as mães trouxeram as crianças, a gente tem vários tinta, brinquedo, e a gente guarda um espaço. Eu até dobrei ali, a gente comprei um tapete gigante para eles ficarem, para eles brincarem, enfim. E para que isso seja positivo para todo mundo, né? A gente, além disso, ainda tem os maridos solidários, né? A gente teve que ter essa sacada também do marido saber que a esposa estava indo para um lugar legal. Então, hoje, o meu marido criou um canto do marido para ali. Nossa, que legal. Onde, quando a gente tem evento... quando meu marido tá até lá. Quando tem evento, eles ficam ali conversando e aí as meninas estão à vontade. Por exemplo, se elas tiverem que tocar, eles que pegam a bolsa, eles que seguram a criança. E aí vai fluindo o evento. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês. É linda essa iniciativa. Espero que vocês cresçam muito por aí. Obrigada. Que distância vai guardar nossa saudade? Em que lugar te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo pra você me ver. Quando eu te vi e te conheci, não quis acreditar na solidão e nem demais em nós dois. Pra não encanar no pagodinho. Eu me arrumo, eu me feito, eu me ajeito, eu interrogo o meu espelho. Que espelho que eu me olho pra você me ver. Porque você não olha cara a cara, fica nesse passa, não passa. O que falta é coragem. Foi atrás de mim na Guanabara e eu andando lá na Lapa. Para mim, o evento mais marcante foi o Dia das Mães, até porque eu trabalho com mediação e foi um evento para mães atípicas e foi bem acolhedor. Convidei até a mãe de um mediador meu, que também ela agradeceu imensamente, que o evento também para ela também foi muito satisfatório. Então, acho que foi um dos eventos mais bonitos que teve aqui. Então, eu acredito que é uma sensação de reconhecimento e valorização, né? Uma sensação boa, porque em qualquer lugar que a gente chegue e fale que a gente tem esse projeto com as mulheres, a gente vê o brilho nos olhos de mulheres, mães, avós, todo mundo querendo sempre poder saber, poder participar e a gente acolher aqui na casa. Eu acho que para mim a melhor sensação é de ver o brilho nos olhos de quem já tinha perdido há um tempo. Então, para mim, é a Dona Ivone, porque a gente tem bastante coisa em comum, né? Dona Ivone era enfermeira, eu sou psicóloga, ela foi uma das mães da musicoterapia, eu sou musicoterapeuta. Então, fazer esse gênero de trabalho que a gente faz aqui, para mim, é muito orgânico. Acho que por isso que para mim tem tudo a ver. Para mim, a Preta Gil, que eu fui em vários shows dela, né? Até pela causa que ela defendia, principalmente o LGBT. Então, a gente abracei isso. Para mim, a Alcione, que foi uma das rainhas do samba, né? E acho que o que mais me identifico com ela, que quando eu comecei a tocar, aqueles olhares de masculinos, né? Pra gente eram diferentes. E a gente teve que provar várias vezes que era bom naquilo. Acho que o que mais me identifica é ela. E essa cultura preta, ela levou para os morros, para os barracões da Mangueira e conseguiu externar.
a luta? Eu gosto muito da Sivuca. Primeiro porque ela é uma percussionista assim, incrível, uma percussionista que traz sempre uma independência muito grande, traz sempre uma coisa diferente, toca com um monte de banda maneiraça, assim. E eu acho que quando a gente inicia, a gente fica sempre procurando uma pessoa para se inspirar. E na percussão em si, era a maioria esmagadora homens. Então, quando eu comecei a achar uma pandeirista, uma percussionista, aí eu achei a Sivuca, eu falei, nossa, tipo, quero tocar igual a ela. Gente, mais um Papo Família começando e a gente hoje tem entrevistas especiais em homenagem à Semana da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então, roda a vinheta. E recebemos aqui hoje com muito carinho Angélica Bastos e Ellen Moreira, duas mulheres incríveis, mães, avós e líderes inspiradoras. Vamos falar sobre maternidade, trajetória, superação e como as mulheres negras vêm construindo caminhos de transformação dentro das famílias e das comunidades. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Vocês querem se apresentar? Bom, sou Ellen Cristina Moreira, nascida e criada na comunidade do Jacarezinho, moradora da cidade de Maricá já tem 10 anos. E é muita alegria estar aqui hoje para a gente estar contando um pouco dessa história de luta, de persistência e de uma caminhada muito grande, mas com vitória. Muito bom. E você, Angélica? Eu sou Angélica Bastos, e como você falou, acima de qualquer profissão, eu sou mãe e avó, com muito orgulho, coruja, por sinal, assistente social e muito empenhada com o desenvolvimento da mulher, do empreendedorismo, porque foi de lá que eu vim, foi assim que eu saí de uma comunidade, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, fui criada numa comunidade em São Gonçalo, moro aqui em Maricá há 3 anos, resolvi que essa cidade seria uma cidade para que a gente pudesse ter qualidade de vida. Maravilha, com muito prazer que eu recebo vocês aqui hoje, todas na mesma paleta, né? Estamos Sim. aí todas sintonizadas num tema que é muito especial. E como que é a vivência de vocês como mulheres, o lugar que vocês nasceram, como que tudo isso influenciou na pessoa que vocês são hoje? O racismo, ele sempre atravessou o caminho das mulheres negras, principalmente periféricas. Eu, dentro da comunidade do Jacarezinho, eu não só vivenciei, mas também acompanhei. E a gente faz dessa luta uma resistência para que outras mulheres não venham passar por tudo que a gente passou na nossa infância, na nossa adolescência. Eu lembro que, por muitas vezes, eu vi aquelas mulheres sendo agredidas e por ser negras, tão somente por isso. E para você, Angélica, como que isso? É um lugar de pertencimento. Eu fui criada por 2 mulheres negras, 2 mulheres pretas, muito fortes, que era minha mãe e minha avó. A minha mãe baiana, minha avó oriunda de Angola, então também negra, né? E na minha casa, desde pequena, a gente viu muito a questão do preconceito, porque o meu pai é português, então eu sou total Brasil, né? E a minha mãe falava para mim, para minhas irmãs, de que você precisa entender que, apesar de ser negra, você tem um lugar de pertencimento. E não é um lugar que as pessoas querem que você esteja, mas é um lugar que você conquista. Porque as duas vieram para o Rio de Janeiro, a minha avó veio mãe solo para o Rio de Janeiro com a minha mãe, à procura de um lugar de pertencimento.
né? Veio como doméstica, veio trabalhar na casa como doméstica, mas procurando um lugar de pertencimento. E eu ouvi a vida inteira que, como mulher, eu tenho o direito de chorar, de ser sensível. Mas também, como mulher, eu tenho o dever de ser forte e alcançar, né, esse lugar de pertencimento como mulher preta, que é nosso. Muito forte, muito potente. Sim. E vocês passam essa mensagem hoje para as filhas de vocês, para os filhos de vocês? Como que é essa transmissão desse poder, desse empoderamento através da maternidade? É luta, não abaixar a cabeça, a coroa não pode cair. E ser mulher negra é ter representatividade. E quando eu quero que a cada dia eles olhem para mim, a referência dos meus filhos sou eu. Olhem para mim, não abaixem a cabeça para quem quer que seja, porque, como a Angélica falou, vocês estão no seu lugar de pertencimento. Maravilha. Na verdade, quando você vive em comunidade, às vezes as pessoas, a sociedade eu sou assistente social e a gente ouve muito que o cidadão é fruto do meio. E isso é muito taxativo, você dizer que um cidadão é fruto do meio, porque assim, é claro que a gente entende que as 10 pessoas que você convive são as pessoas que mais te influenciam. Então, se você mora em comunidade, você acaba se relacionando com as pessoas dali. Mas existe sim as exceções. E as exceções, principalmente para a gente que vem de uma família muito pobre, minha família, né, ninguém fez faculdade, eu fiz, então eu fiz a diferença. Meus pais não tinham estudo e incentivou a gente a estudar. E eu entendi que este era o caminho para ser diferente de onde eu vivia, daquele contexto. E eu passei muito isso para os meus filhos, né? Hoje eu tenho um filho se formando agora numa universidade federal. Apesar de ser negro, ele não é cotista. Ele fez... era uma questão muito pessoal, era uma questão muito dele. Ele queria, até para provar para a sociedade que ele tem o direito de cota, mas ele tem a intelectualidade suficiente para dizer, não quero. Uhum. Porque você, como negro, não tem de escolha. A cota é uma grande conquista. Eu sempre falei isso para eles. Estudaram em escola pública, mas dedicado. Porque quando você mora numa periferia, você entende que para você sair dela, você precisa se expandir. E ninguém consegue a expansão se você não expandir o seu intelectual. Se você continuar naquela caixinha, a gente continua lá, né? Então, hoje a gente é referência nesse sentido para os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos homens, ambos são cidadãos pretos e consciente da sua origem, consciente da sua ancestralidade. A avó e os meus netos também têm essa consciência de que de onde nós saímos e onde nós estamos, porque foi por conquista. Agora, Ellen, a Angélica falou um pouco sobre as referências femininas dela na família dela, né? Para você, como que é isso? Você tem essas figuras que norteiam a sua vida? Tenho. Minha mãe, Dona Maria Helena, uma mulher que me ensinou bastante. Minha mãe era funcionária da Prefeitura do Rio. Em 1988, isso eu tenho muito gravado dentro de mim, numa enchente que teve naquele lugar. Minha mãe abandonou, entre aspas, tudo e foi cuidar de pessoas, foi cuidar de mulheres, foi cuidar de crianças. E isso ficou muito enraizado em mim, porque ela era uma mulher muito potente. Dona Maria Helena, ela é meu referencial de vida. Tudo que eu sou hoje, eu agradeço muito a ela, de ver ela caminhando pelaquela comunidade, ajudando aquelas crianças. E por eu estar hoje na política, é por causa dela, pelo legado que ela deixou, um legado muito forte. Falar da minha mãe sem se emocionar, falar daquela mulher potente, de uma mulher negra,
neta de indígenas também. É muito, sabe, é muito marcante para mim, porque ela é e sempre vai ser aquele meu referencial. Ela é aquela voz, né? Por muitas vezes a voz da minha mãe foi silenciada, mas hoje eu sou a voz que um dia ela tentou ecoar. Muito lindo, muito impactante, né? Eu também tenho como referência na minha vida duas mulheres muito fortes, que são a minha avó e foi a minha mãe. E elas tinham uma tradição que eu achava muito linda. Todos os dias, quando a minha avó se encontrava com a minha mãe para me buscar na escola, elas tomavam um cafezinho juntas, conversavam, e elas eram muito próximas, né? Elas desenvolviam essa relação de muita proximidade. E eu trouxe isso para minha maternidade também. Então, uma vez por semana, quando eu busco a minha filha, eu levo ela para tomar um cafezinho. Infelizmente, não tenho mais o privilégio de tomar o cafezinho com a minha mãe, né? Sim. Mas eu tento trazer isso também para minha maternidade. E vocês têm esse ritual que vocês trazem das mulheres que fizeram parte da vida de vocês, ou que fazem, né? Com os filhos de vocês, com os netos, com outras pessoas próximas a vocês? Eu tenho um ritual que é o do bolinho de chuva. A gente tinha uma infância muito pobre e quando não tinha pão, a mãe, para não deixar a gente entender que era uma situação de dificuldade, ela transformava aquela dificuldade numa alegria. E ela falava assim, olha, hoje é dia do pãozinho de chuva. E nós achávamos que aquele dia era maravilhoso, especial, porque era o dia do bolinho de chuva. Nunca foi passado para a gente que era o dia que ela não tinha como comprar pão. E aí, com os meus filhos, eu fiz a mesma coisa. Existiam momentos que a gente, de fato, não tinha biscoito. E aí, é uma coisa muito delicada, né? Porque, assim, eu lembro que eu fazia biscoito de polvilho, botava num pote grande de vidro e falava assim, na nossa casa a gente tem biscoito à vontade. E eles entendiam que poderia não ser o traquinas, mas na casa deles, eles podiam comer biscoito a hora que quisesse. Então, foi uma coisa assim de transformar um momento de dificuldade num momento lúdico e bonito. Então, meus netos hoje também comem biscoito feito pela avó, com certeza. Muito bom. E você, Ellen, também tem essa lembrança? Além da oração, que sempre foi um pilar dentro da minha casa, o pão na chapa. Aquele pão com manteiga, né? Aquele pão, muitas vezes, pão duro, e a gente pegava o garfo e ia ali esquentando, esquentando, esquentando. Era a alegria da casa da minha avó, a alegria dos meus primos. A gente ficava todo mundo, que a casa de avó é aquela casa que vai dia de domingo, todos os primos, e aí a gente faz aquele almoço. Eu sinto muita falta disso também, né? Porque hoje meus filhos, eu moro longe deles, mas essa referência eu tenho, aquele pão, aquele café preto, né? Bem retinto, e aquele pão na chapa esquentado ali no garfo, e era a nossa alegria. Emocionante o relato de vocês, muito bom. Angélica, você coordena, né, o projeto Elas e é diretora também do CDL Maricá. A Ellen também é especializada, né, em marketing político, também é assessora política. O que significa para vocês ocupar esses espaços hoje e, mais do que isso, né, abrir caminho também para outras mulheres, ser referência para outras mulheres? Ressignificar. Mostrar para essas mulheres que elas também têm o seu lugar. O trabalhar na política, eu vou até deixar a Angélica falar um pouquinho do projeto Elas, que esse projeto é um projeto nosso, mas o trabalhar na política é aquele lugar onde a mulher, muitas vezes, não tinha voz e nem entrava. Sendo mulher negra, então, pior ainda. Eu estava dando uma olhada até nas estatísticas de agora, de 2024, quantas mulheres elas se candidataram e quantas conseguiram chegar a ser eleitas. Nós temos muito que fazer. A gente tem muito que trabalhar.
Porque quando a gente fala sobre políticas públicas voltadas para as mulheres, nós precisamos colocar mulheres que verdadeiramente vão lutar por nós. Mulheres que conhecem as nossas dores. Mulheres que sentiram na pele o que é o racismo. Mulheres que sabem o que é o você ser negado o teu poder de fala. E é para isso que cada mulher que entra na política, ela resiste. Porque a política ela é um ato de resistência. A política é onde eu não quero ser somente a voz, mas eu também quero ser o chão da fábrica. Eu quero estar lá junto com aquelas mulheres lutando, e por isso, a Angélica estava até falando aqui sobre os coletivos de mulheres, que venham nascer tantos outros, que mulheres venham ter voz, que mulheres venham lutar. Porque lugar de mulher é onde ela quiser, e principalmente, mulherada, na política. Exatamente, até porque as mulheres são os pilares das famílias, né? Os pilares do país também, né? Somos a maioria. Exatamente. Mas falta entendermos isso. Porque muitas vezes a mulher ela vai votar em quem o marido ali indica. E é necessário essa mulher começar a acompanhar. É necessário essa mulher, porque assim, quando eu estou aqui hoje numa entrevista para falar sobre mulheres, tá, mas qual o significado disso? Ficar só sentada? Não. Nós, mulheres, temos que ir à luta. Nós, mulheres, precisamos ir à rua. Nós, mulheres, precisamos falar sobre política. Porque muitas vezes nós fomos silenciadas. Quantas vezes falaram para mim, mas você não entende nada de política. Ah, não? Fui fazer uma faculdade de gestão pública e aí agora acabei de terminar uma pós-graduação de comunicação eleitoral e marketing político. Se era o diploma que eles queriam, o diploma está aí. Muito bom. E para você, Angélica? Eu fui camelô, né? Eu fui camelô por muito tempo na Praça 15 e fui desenvolver minhas habilidades e competências. Eu fui estudar e fui tendo outras oportunidades, abraçando as oportunidades que me deram. O empresário me deu a oportunidade de trabalhar com ele e me ensinou o mundo corporativo. E eu passei a entender que uma mulher negra, oriunda de uma comunidade, ela pode sim assumir um cargo de gestão numa entidade como o CDL, por exemplo, de Maricá, que tem 21 anos. Antes era só para uma câmara para lojistas, e hoje não, a gente recebe empresários de diversos nichos. E nós podemos sim, eu posso sim estar lá, porque eu fui ampliar as minhas competências para que eu pudesse estar neste lugar. E, com isso, houve a necessidade de eu trazer esse olhar do empreendedorismo para outras mulheres, para que elas pudessem entender sobre o desenvolvimento, entender que a mulher precisa, sim, ter uma autonomia financeira. De camelô a empresária, existe um percurso bem grande corrido. E esse é, hoje, a missão do Projeto Elas, que se tornou um coletivo. Hoje o Projeto Elas é um coletivo da cidade de Maricá, onde a gente vai trabalhar e tem trabalhado o desenvolvimento da mulher no setor do empreendedorismo. Ela precisa entender uma mulher, por exemplo, em situação de vulnerabilidade, que tem um benefício social, mas é um benefício, não é uma profissão. E quando ela entende que ela tem, startando uma profissão, ela consegue ter uma autonomia, ela consegue ter autoridade, ela consegue ter voz, ela consegue desenvolver o seu potencial. Então, eu sou uma mulher que eu aposto no desenvolvimento do potencial feminino. Meninas, agora eu queria convidar vocês a homenagear uma mulher negra que já não está mais aqui, mas que fez diferença na trajetória de vocês ou inspira vocês de alguma forma. Você pode começar, Ellen? Sim. Eu queria homenagear a dona Ângela do Rodo, uma mulher periférica, catadora. Ela fundou a primeira cooperativa de reciclagem da cidade de São João de Meriti, onde mulheres não tinham vozes. Ela pegou no quintal da sua casa, abriu uma associação. Dessa associação, ela fundou uma cooperativa onde era formada por mãos femininas,
mãos periféricas. E muitas vezes aquelas mulheres, elas trocavam a reciclagem pelo leite para os seus filhos. E há 17 anos essa mulher ela fez parte da minha vida. Ela foi minha sogra. Ela foi um referencial, porque enquanto muitos bateram a porta para ela, eu vi aquela mulher lutar de uma tal maneira, eu vi aquela mulher indo para Brasília. Eu acho que é por isso que eu tenho tanta força na política. Eu vi essa mulher indo para Brasília, bater nos gabinetes, junto com aquelas mulheres. E quando ela batia nos gabinetes, ela falava, olha, eu estou com as minhas meninas aqui, minhas meninas não têm o que comer, e ali vários deputados abriam suas portas e davam o que elas pediam, e não só isso. Por muitas vezes ela saía daquele lugar honrada, tanto que essa cooperativa, chamada Cooperanjo, foi a primeira cooperativa de reciclagem do estado do Rio de Janeiro. E a dona Ângela do Rodo, me emociono, ela foi uma referência de mulher de luta, de mulher de garra, e faleceu em setembro de 2021, e eu queria homenagear ela. Eu vou chorar. Ai, difícil. E você, Angélica? Eu iniciei falando das minhas referências, né? Que são mulheres muito fortes, que eram a minha mãe e a minha avó. Não me ensinaram a baixar a cabeça. Mas eu tenho uma referência chamada Tia Cordelina. Tia Cordelina era uma mulher da nossa comunidade e que tomava conta das crianças. Ela abriu uma creche para que as mães da comunidade tivessem como trabalhar. E ela ficava com aquelas crianças sem ajuda do governo, sem ajuda de ninguém. E era uma senhora aposentada que dividia a comida dela com aquelas crianças, porque muitas mães da comunidade não tinham como se sustentar se ficasse em casa, porque eram mães solo, outras porque os pais estavam presos. E a dona Cordelina é uma referência em São Gonçalo, de uma mulher negra, e que, com um coração lindo, que tomava conta das crianças da comunidade para não serem aliciadas pelo tráfico, enquanto as mães iam trabalhar. Então, é esse tipo de mulher que a gente quer, com essa sororidade, que sejam multiplicadas as donas Cordelinas por aí na nossa vida, porque só uma mãe que precisa sair para trabalhar, para prover o sustento da família, ela entende quanto é difícil não ter com quem deixar um filho. E ter uma mulher que vem, te acolhe, Então, mais uma vez, Angélica, Ellen, muito obrigada por compartilharem com a gente a potência de vocês e a história de vocês. E para você que nos acompanha de casa, semana que vem tem mais. Eu vou ficando por aqui, mas fica com a gente que o Revista Maricá continua. Tchau, tchau. Nessa semana a gente celebra a luta da mulher negra, né, Angélica? E você tem uma história muito potente para contar para a gente, para compartilhar com a gente sobre essa ressignificação da força da mulher na sociedade, né? Sim. Pode compartilhar com a gente? Posso. Na verdade, nós, mulheres pretas, a gente vive enfrentando diariamente o preconceito, né? A discriminação. E tem um fato agora que está muito em evidência, que é o reconhecimento fotográfico indevido, né? E eu passei por isso. Há 8 anos atrás, o meu filho foi vítima de um reconhecimento fotográfico e que não era ele. Ele foi condenado por um crime por 18 anos de prisão, por vários artigos que a pessoa que cometeu aquele delito tinha uma semelhança. E naquele momento, numa comunidade, você se sente muito incapaz de fazer alguma coisa. E eu precisava externar, eu precisava lutar, eu precisava ressignificar, eu precisava defender o meu filho. E eu fui para uma faculdade de serviço social, porque a realidade era que eu precisava gritar
para a sociedade, o preconceito que eu estava passando naquele momento, a discriminação. Então, eu fiz, durante 4 anos, uma faculdade de serviço social, uma especialização em serviço social pericial, até que a gente conseguisse, de fato, provas suficientes para provar a pessoa confundir um cidadão negro. Então, de fato, a gente tem que debruçar em cima dessa questão, porque isso pode impactar uma vida. Um jovem com 19 anos ficou durante 5 anos com a vida parada, sem poder estudar, sem poder trabalhar, porque foi feito um reconhecimento indevido. A gente tem que ter muito cuidado com esse olhar na rede social. Mas eu ressignifiquei a minha vida porque eu fui fazer uma faculdade onde eu conseguisse ser a virada de chave de defesa para o meu filho. Hoje, uma assistente social pericial, ela, dentro de um tribunal de justiça, é ela que levanta os laudos. O advogado de defesa e acusação faz ali a parte jurídica, mas o contexto social cabe o nosso olhar. E na hora do tribunal, ela não soube reconhecê-lo. Ela não sabia quem era na foto. Como você condenou alguém por foto, você precisa reconhecê-lo. E nem pessoalmente. Quando ela ouviu, ela titubeou, não sabia se era ele ou não. Então, eu ressignifiquei minha vida assim. Eu deixei de ser uma mãe para ser uma assistente social, e lutar por uma causa e transformar a minha dor em outras causas. E hoje eu atendo mães em situação de vulnerabilidade, exatamente, entendendo que a gente precisa ser essa interlocução. A assistente social precisa ser a interlocução para a voz do vulnerável. É só a força de uma mãe. Muito lindo. Parabéns, obrigada, tá? Por compartilhar com a gente. Obrigada. A gente ficou durante muito tempo sem poder falar isso, né? Porque estava em juízo. E só agora que ele foi absorvido que a gente tem o direito de gritar e falar, olha, são 5 anos de uma vida parada. Ele não teve direito de registrar o próprio filho, porque se ele fosse no cartório, ele estava preso. Então, hoje, para a gente poder falar para uma câmera sobre isso, alertar o quanto você pode destruir a vida de alguém com uma foto, o quanto pode ser injusto um cidadão negro, por ter semelhanças, pagar por um crime que ele não fez. Então, é um grito de guerra. É um desabafo, de fato, sabe? Porque eu fiquei silenciada durante 6 anos. E aí agora eu posso falar dessa injustiça e de toda a luta que a gente conseguiu para poder livrar ele dessa situação. Então, obrigada. Obrigada mesmo, de verdade. Eu não tinha falado ainda assim para uma extensão tão grande assim, de alcance, né? Mas... Se prepara para o momento de indicações de séries e filmes do Revista, que tá pra lá de especial. Tá com a pipoca na mão já? Olha o show de representatividade que temos para indicar hoje. No filme Até a Última Gota, uma mãe solo é levada ao seu limite pelas dificuldades da desigualdade social, saúde mental materna e pelo luto. Desesperada, sem ter onde morar e vendo a vida de sua filha ameaçada, ela invade um banco e faz todos de reféns. O filme retrata a importância do amparo e a luta pela sobrevivência em situações de vulnerabilidade. A luta pode até se transformar numa guerra, mas pela minha filha, eu enfrento até a galáxia. Na série Sempre Bruja, uma jovem chamada Carmen Aguiluz do século XVII viaja para os tempos modernos para salvar o homem que ama. Mas antes de se adaptar à vida moderna em Cartagena, no Caribe, ela precisa enfrentar um terrível vilão e fazer seus novos amigos acreditarem na magia caribenha que ela possui. Gente, imagina uma amiga mágica dessas. Me leva para ver o Caribe, Carmen. No documentário Mulheres Negras, Projetos de Mundo, vemos a história de 9 mulheres que compartilham suas vivências sem perder a referência do passado e da ancestralidade.
por meio de diversas reflexões sobre raça, gênero e classe. Documentário que levanta questões importantes sobre ser mulher negra e ser mulher negra no Brasil. Que potência de documentário! Eu amei assistir. E aí, fãs de animação, não se acanhem. Vamos falar de Encanto? Onde uma menina colombiana chamada Mirabel pode ser a última esperança de sua família, ao descobrir que a magia de onde moram está em perigo. Um show de representatividade latina de maneira divertida como só a Disney sabe fazer. Muita magia, músicas e estética latina do início ao fim. Não falamos do Bruno. Gente, as músicas vão ficar grudadas na sua cabeça. E sem falar que a música dos Oruguitas, que é tema do filme, ganhou Oscar, hein? Isso que é representatividade. O filme Cabela traz um olhar sensível sobre a experiência do racismo vivido cotidianamente. Mulheres negras descobrem uma força ancestral que emerge de seus cabelos crespos, transcendendo o embranquecimento. A gente não podia esquecer de falarmos do poder que o cabelo possui, não é mesmo? No filme Levante, uma jovem atleta de 17 anos que, às vésperas de um campeonato de vôlei decisivo para sua carreira como esportista, descobre estar grávida. Na tensão do momento, ela só tem uma certeza: não teria chances de ela se tornar uma mãe naquele momento. O filme retrata os caminhos dificultosos que a personagem Sofia passa a enfrentar. Imagina você ter sua vida virada de cabeça para baixo num dos momentos mais importantes da sua vida. O que você faria no lugar dela, hein? O filme Pureza é baseado na história real de Pureza Lopes Loyola, uma mãe solo que mora com seu filho Abel, em uma pobre região do Maranhão. Descontente com a vida que levam, o jovem resolve deixar o local para buscar um emprego em um conhecido garimpo, com a promessa de dar uma melhor vida para a matriarca. Você vai se emocionar com a união entre a mãe e o filho, que farão de tudo para melhorar a vida da família. Gente, a família boa é assim, um luta pelo outro, sem pensar duas vezes. E falando de mulheres negras, ancestralidade afro, Brasil e gênero, eu cito uma história de Chica Manicongo, que ainda não tem filme, mas fica aí a dica, hein, galera, para produzirmos. Chica Manicongo foi uma pessoa escravizada de origem africana, trazida ao Brasil no século XVI, e é considerada a primeira travesti documentada nesse país. A sua história é marcada pela resistência contra a opressão e a busca por identidade, onde Manicongo significa rainha do Reino Congo e Chica se identificava como um gênero feminino. Ao ser escravizada no Brasil, Chica, por sobrevivência, precisou lutar para ser quem é, contra a escravidão, tornando-se um símbolo de resistência e representatividade para a comunidade LGBTQIAPN+, e símbolo também nessa luta contra o racismo. Imagina ter a força de Chica Manicongo. Não ia ser incrível um filme sobre ela? Dicas de filmes e séries fica por aqui, mas essas histórias ficarão para sempre. Lélia Gonzalez dizia que mulheres negras não são apenas vítimas, são produtoras de conhecimento e poder. Teresa de Benguela foi a prova viva que a liderança negra feminina não começou agora, é algo ancestral. Esperamos que vocês tenham se inspirado, emocionado e sensibilizado com as histórias e falas que tivemos nesse programa de hoje. Aprendemos as histórias para que sejam eternas todas as lutas que um dia ainda não foram contadas. O programa de hoje fica por aqui, mas a história que ele reuniu ficará para sempre. Me despeço de vocês com a Djamila Ribeiro, filósofa e escritora negra, que disse: a mulher negra sempre é colocada como a que suporta tudo. Eu não quero suportar tudo, quero ser amada, cuidada e respeitada. Até o próximo domingo e não esquece de homenagear nos comentários uma mulher negra que te inspira, hein? Tchau, tchau!